Oi, gente, boa noite. Boa noite, minhas amigas da TV 247. Boa noite, meus amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Estou substituindo hoje o Leonardo Atush no programa Léo ao Quadrado desta quinta-feira, 16 de maio de 2019. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Eu vi que vocês já estavam impacientes aqui pelo pequeno atraso aqui do programa de hoje. Mas vamos lá. Já tem muita gente aqui nos acompanhando. Olá, Eri Baldini, Severino Zacarias, boa noite, Francisco Correia, Sandra Maria, Adriana Brito, André Xavier, todo mundo aqui, o Paulo Hélio Nascimento, Sandra Maria, Luísa Fernandes, boa noite, Marisa, boa noite, Severino, boa noite, Maria Elisa, Ednilson, Paulo Ademir, Marisete. Gente, o Atush teve um pequeno contratempo aí e me escalou aqui para fazer o Léo ao Quadrado de hoje. Espero que vocês não fiquem chateados. A gente vai tentar aqui falar sobre um tema também muito importante nessa quinta-feira, que é o tsunami do senador Flávio Bolsonaro. Junto comigo está aqui o meu querido companheiro, amigo, Leonardo Stoppa. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Aquiles. Boa noite aos amigos e também aos inimigos da TV 247, porque cada vez mais a gente vai convertendo inimigos a amigos. Isso é muito interessante. Isso tem acontecido, olha, mais do que nunca. Tudo bem, não pelo tsunami do Flávio Bolsonaro, mas pela verdade. Seria muito bom que o Flávio Bolsonaro nunca tivesse se envolvido nessas coisas feias. Mas já que ele se envolveu, e já que ele pertence à família que gritava que bandido bom é bandido morto, a gente quer ver o que vai acontecer agora, se eles vão mudar essa percepção a respeito do destino do bandido bom, ou se eles vão se assumir como bandidos ruins, mas seja lá o que for, o detalhe não é comemorar o derretimento do Bolsonaro, mas comemorar a queda de um véu da ignorância que estava sobre a população brasileira, principalmente no que tange a percepção desses políticos que se diziam contra a corrupção, né, Aquiles? Afinal de contas, ninguém pode chamá-los de corruptos. Verdade. Seguindo essa lógica que você acabou de dizer aí, pau que bate em Francisco, vamos ver se vai bater em Chico também, de Severino, né? Ou se essa pregação moralista que foi propalada para elevar o clã Bolsonaro ao poder no Brasil, vai servir também contra eles próprios, né? Hoje teve uma informação importante aí, relacionada ao senador Flávio Bolsonaro, Léo, e amigas e amigos da TV 247, que foi a revelação aqui, numa informação exclusiva do 247, pela jornalista Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia, que traz a manchete nesse momento lá na home, a decisão da justiça que originou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro e de outras 94 pessoas físicas e jurídicas nessa investigação do Ministério Público, né, que avalia aí o aumento exponencial do patrimônio do Flávio Bolsonaro e também a suspeita da chamada rachadinha, né, que é a devolução dos salários dos servidores lotados no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para o ex-assessor Fabrício Queiroz, que arrecadava parte dos salários dos funcionários e a suspeita de que ele pagava as despesas da família Bolsonaro, né? Então, o documento está lá, trata-se de numa lista de 95 pessoas, entre pessoas físicas e empresas, como eu falei há pouco. Entre elas estão Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueroa Bolsonaro, Bolsotini Chocolates e Café Limitada, Fabrício José Carlos de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, Débora Melo Fernandes, Evelyn de Melo de Queiroz, Natália Melo de Queiroz, Evelyn Nayara de Aguiar, Gerbatim, Márcio da Silva Gerbatim, Claudio Honor Gerbatim de Lima, Agostinho Moraes de Silva, enfim, tem uma série de pessoas aqui que estão listadas e junto com as orientações do juiz, deixe-me ver aqui o nome certinho do magistrado,
juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal da Comarca da capital do Rio de Janeiro, que determinou aí a quebra dos sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro e também dessas pessoas, com orientações para que, num prazo máximo de 30 dias, as instituições competentes, né, bancos, Receita Federal, etc., forneçam as informações solicitadas, né? Léo, como é que você avalia essa decisão da justiça? O Bolsonaro disse hoje que querem atingi-lo com isso, né, que estão fazendo um verdadeiro esculacho contra o filho dele, né? Ele está provando um pouco do que ele sempre defendeu contra os inimigos dele, né? Você acha que repercussões podem vir daí? Então, Aquiles, eu acho que agora está muito clara a intenção das elites brasileiras. É que o Bolsonaro entenda que ele tem que pedir para sair. O esculacho está só começando. Lembrando, o tsunami começou na segunda-feira com essa questão da quebra do sigilo. Ele prosseguiu e na terça-feira a gente teve um comentário muito forte sobre o caso Adélio. Aos poucos, eles estão... Olha como a mídia está trabalhando de uma forma muito estratégica para aniquilar a família Bolsonaro. Tudo está acontecendo em doses homeopáticas. Eu tenho comentado que quando você percebe que a mídia trabalha com as teorias inversas exatamente para causar o efeito inverso, ou seja, para causar estrago e não manter a situação longe de um estrago, você consegue entender que a mídia está aplicando teorias para conseguir atingir seus objetivos. Por exemplo, a mídia conseguiu acabar com a economia brasileira aplicando a teoria keynesiana ao inverso. A teoria keynesiana fala que a gente tem que incentivar as pessoas a consumirem para que essas pessoas incentivem a produção. O que a Globo e os demais veículos de mídia fizeram quando eles quiseram destruir o governo Dilma? Eles incentivaram as pessoas que parassem de consumir falando só em crise. E quando a gente pega as teorias de Nicolai Maquiavel, que é o Machiavelli em italiano, que ensinava exatamente como evitar um grande dano político, ele ensinava que, olha, o mal tem que ser feito de uma vez só e o bem tem que ser feito em doses homeopáticas. Olha que perfeita aplicação inversa da teoria do Maquiavel, ou seja, a Globo sendo maquiavélica. Ela... Tanto, né, todos os veículos, toda a elite brasileira, nem é só a Globo, toda essa estrutura agora que decidiu destruir o Bolsonaro, ela vai fazer exatamente o inverso. Ela vai trazer o mal em doses homeopáticas para quê? Para manter a família Bolsonaro sempre em alta e sempre associada à corrupção. Essa é a forma da mídia destruir um grupo político, quando a gente lembra do que a mídia fez contra o PT, foi exatamente isso. Olha, todos os dias tinha uma coisa nova, exatamente para que o PT não saísse da cabeça dos brasileiros e realmente se consolidasse como uma espécie de sinônimo da corrupção. Isso agora começa a acontecer com a família Bolsonaro, e é claro que a finalidade é sim atingir o Bolsonaro pai. O detalhe é que ele precisa entender que ele tem que pedir para sair, porque se ele não pedir para sair, agora eles vão seguir o mesmo destino do PT. Eu brinco aqui a questão de que eles vão para Papuda. Teve uma pessoa que até mandou uma mensagem para mim no Twitter falando: avise para o Léo que a Papuda é um presídio de Brasília. Eu brinco com essa questão de Papuda, que a Papuda virou um nome genérico para todos os presídios, né? A gente sabe que aquele presídio específico é a Papuda, mas a brincadeira do eleitor do Bolsonaro e da família Bolsonaro é: tem que ir para Papuda, tem que ir para Papuda, como se Papuda fosse um sinônimo de qualquer presídio. E o que eu posso fazer nesse momento é retribuir a brincadeira do Bolsonaro. Olha, entenda, Bolsonaro, você agora é a bola da vez, a sua família é a bola da vez, e da mesma forma que você desejou que toda a esquerda, junto com Lula, junto com Dilma, fossem para Papuda, né? Papuda aqui significando uma forma genérica de dizer prisão, é hora de você entender que deu ruim. Você é muito frágil, você não tem força política, você não tem capacidade de articulação e mais, você não tem amigos no Poder Judiciário e nem no Ministério Público, o que significa que está bem ruim para você. Apesar de você ter sido eleito presidente, a sua popularidade está caindo, eles sabem que não podem te derrubar com fatos passados, então eles vão atacar toda a sua família. E lembrando,
A Michele não tem foro privilegiado. Lembrando, o Flávio já está agora correndo risco até no Conselho de Ética, o que pode significar que o Flávio pode seguir o destino do Cunha. Primeiro, cassado pelo Conselho de Ética. Segundo, sem foro privilegiado, vai para Papuda, aqui como nome genérico para presídio. Léo, então agora a regra é fazer o Bolsonaro pular fora da presidência. Muito bem colocado, Léo. E eu só queria acrescentar que você citou o Cunha e eu queria acrescentar também o caso que é correlato à casa onde o Flávio Bolsonaro integra, né, que é o caso do Delcídio do Amaral. O senador Delcídio do Amaral recebeu uma decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão preventiva, né? Não sei se você se lembra, no caso daquela gravação lá do filho do Nestor Severo, que mostra uma gravação onde o Delcídio do Amaral traçava um plano mirabolante lá para o Nestor Severo fazer uma fuga da prisão, envolvia barco, etc. e tal. Acabou que o Delcídio foi preso, depois foi cassado e a delação contra ele, as acusações que ele levou a cabo contra, inclusive, o ex-presidente Lula não se verificaram, né? E gerou-se um circo todo e depois não deu em nada, mas o Delcídio acabou perdendo o mandato. No caso do Flávio Bolsonaro, como você bem disse, senadores já estão se articulando para entrar com uma representação no Conselho de Ética, pedindo a cassação de mandato do senador Flávio Bolsonaro. Dependendo da correlação de forças e da intensidade das informações que forem sendo divulgadas pelo Ministério Público sobre essa devassa nas contas do Flávio Bolsonaro, a tendência é que ele seja relegado e jogado aos leões, né? Então, o chefe do clã Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, para manter-se no poder, entregaria o 01 aos leões em troca da permanência no cargo. Ou, para salvar um integrante do clã, ele próprio tomaria uma medida aí de até renunciar ao cargo, ou, enfim, liderar algum tipo de acordo que o retirasse do comando da presidência, né? Tem muita coisa que vai acontecer ainda, são informações muito densas que o Ministério Público está requerendo, isso aí vai dar muito pano para manga ainda, e a tendência é que o senador Flávio Bolsonaro se enfraqueça cada vez mais, né? Lembrando que para instalar qualquer procedimento no Conselho de Ética do Senado, é preciso que essa comissão esteja formada, né? Ela não foi instalada ainda porque os líderes dos partidos políticos e dos blocos partidários que integram a coalizão de forças lá no Senado não indicaram os integrantes que comporão o Conselho de Ética. Então, precisa dessas indicações para poder o Conselho ser instalado e, então, a partir disso, né, dar encaminhamento às representações que forem protocoladas no Conselho de Ética do Senado. Deixe-me ler aqui um superchat do Cláudio Alves, que diz: as manifestações de ontem provam que está certo o dito popular que diz: peixe morre pela boca. Os peixes a que me refiro são o Bozo e o Weintraub. Queria também dar aqui boa noite para o Renato Islam, lá de Gurupi, minha querida Gurupi, lá Tocantins, capital da amizade, estado por onde eu morei por 10 anos da minha vida, gosto muito lá do Tocantins. Um abraço a todo o pessoal de Gurupi, do Tocantins, de Palmas, de Araguaína. O Severino Zacarias está me pedindo aqui para mandar um abraço também para a galera de Garanhuns. Abraço aí o pessoal de Garanhuns, pessoal de Caetés, lá a terra do meu presidente Lula, né? Meu estado de Pernambuco, de onde eu venho. A Dolores Braga está mandando boa noite aqui, direto de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E o Guilhermino Mendes está dando boa noite aqui de Jundiaí, em São Paulo. Léo, você acha que essa representação, ou pelo menos essa articulação no Conselho de Ética do Senado, pode vir a prosperar? De que fatores você acredita que poderão impulsionar uma eventual investida política contra o Flávio Bolsonaro? Porque no âmbito judicial a gente está vendo aí que realmente as investigações estão avançando. Na seara política, você acha que isso vai ter o mesmo impacto?
Olha, tudo está conectado. O que a gente consegue perceber nesse momento é que a gente vive da mesma forma que parece que o Netflix começa a apresentar o mecanismo 2, a gente começa a viver na vida real o Grande Acordo Nacional 2. Venhamos e convenhamos. O que está acontecendo, mesmo que seja bem-vindo, é um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, primeiro ponto, é um golpe. É preciso que as pessoas entendam isso. E esse golpe vai fazer a utilização de fatos que podem ser fatos verídicos, de crimes realmente cometidos, mas a finalidade é tirar o presidente do poder, a finalidade é um golpe. Isso é muito importante. Para que um golpe realmente aconteça, é necessário que exista um grande acordo nacional. A partir desse grande acordo nacional, as forças políticas, as forças financeiras e as forças do Poder Judiciário e do Ministério Público vão se articular nesse sentido. Então, eu acho que agora, obviamente, os partidos vão conversar, não na plenária, vão conversar entre eles para decidirem o futuro do Brasil, porque eles sabem que ao derrubar o Flávio Bolsonaro, eles estão caçando briga com o presidente da República. Então, derrubar o Flávio Bolsonaro sem derrubar o presidente da República talvez seja bater no cachorro para esperar o cachorro crescer para te morder depois. Então, qual que é o detalhe nesse momento? É preciso, antes de articular a derrubada do Flávio Bolsonaro, articular a derrubada do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, do Messias Bolsonaro. Então, imagino que nesse momento os partidos políticos já estão articulando. Então, quais são as articulações? Primeiro vamos cair na real. Nenhum desses partidos aí está muito preocupado com a questão política. Eles estão preocupados, os políticos estão preocupados com os próprios interesses. Então, nesse primeiro momento, esses políticos vão negociar com o possível sucessor do Bolsonaro, vão negociar com o Mourão uma espécie de o que eu ganho com esse golpe. Então, nesse momento, é isso que está acontecendo. Uma articulação com o Mourão, porque antes de derrubar o Flávio Bolsonaro, é preciso garantir que ao derrubar o Flávio Bolsonaro e ao pressionar o Bolsonaro para que renuncie, ou até mesmo derrubar o Bolsonaro através de um impeachment, é preciso saber o que vai ser ganho com o Mourão entrando no poder. Lembrando, quem derrubou a Dilma ocupou todos os cargos, né? O PSDB entrou forte no governo Temer, a ponto do PSDB mandar mais no governo Temer do que o próprio PMDB. Então, eu acho que nesse momento, o futuro desse processo no Conselho de Ética depende também da decisão dos partidos a respeito do futuro do Bolsonaro. Se tiver decidido pela política, pelo submundo da política, por um novo grande acordo nacional de que o Bolsonaro vai cair, obviamente, eles vão pressionar para caçar o Flávio Bolsonaro, até porque vão tentar fazer uma negociata com o Bolsonaro. Bolsonaro pule fora e evite um novo impeachment e a gente poupa o Flávio. Vão tentar fazer essa negociata, imagino eu. E se o Bolsonaro realmente bater de frente, o Senado precisa ter tranquilidade de que o Flávio vai ser cassado. Porque não adianta pressionar o Bolsonaro para que ele renuncie e, na sequência, não ter força para caçar o Flávio. Então, o que vai acontecer? Superarticulações. Essas articulações, obviamente, estão conectadas ao que o Mourão vai propor para esses senadores, ao que o Mourão vai propor para os deputados, ao que o Mourão vai propor para os partidos. Então, vai cair o Flávio? Depende. O Flávio vai cair se ficar decidido que o Bolsonaro também vai cair. Então, a queda do Flávio já é um indicativo de 99% de chance da queda do Bolsonaro, que aqueles que vão bater no Flávio não vão deixar o Bolsonaro, obviamente, na presidência da República. Então está tudo muito indefinido. Digamos que o futuro do Brasil, nesse exato momento, em que um grande acordo nacional começa a ser desenhado, está nas mãos das propostas que o Mourão vai fazer para deputados e senadores, porque o Mourão agora é um candidato a presidente num terceiro turno das eleições presidenciais, só que nesse terceiro turno quem vota são só deputados e senadores, e obviamente vai ser a proposta do Mourão que vai decidir se nesse terceiro turno deputados e senadores vão querer o Mourão ou vão querer continuar com o Bolsonaro. Lembrando que esse terceiro turno é adiável, o que significa que deputados e senadores podem decidir, vamos tentar o Bolsonaro por mais 2 meses, vamos tentar por mais 1 mês. E vão cozinhando o Mourão aí. Agora, se realmente a elite, que inclusive manda nesses deputados e senadores, chegou à conclusão que não dá, que o Bolsonaro é prejuízo e que não vale a pena,
o Flávio vai cair se o Bolsonaro não renunciar. Essa é a mensagem bem clara desse tsunami que começou essa semana. Olha, nós vamos até colocar toda a sua família na cadeia. Então pula fora enquanto há tempo. Talvez seja isso, a decifragem, vamos dizer, a decifragem do tweet do vereador Carlos Bolsonaro, o Carluxo, quando ele disse que o que vem por aí pode derrubar o capitão, né? Pode ser que o 01 seja o grande responsável pela queda do 00, vamos dizer assim, né, do Jair Bolsonaro. A verificar, porque há muita coisa ainda a acontecer e realmente a correlação de forças, incluindo o Mourão, pela expectativa de poder, pode rapidamente minar a base que já está desorganizada do governo Bolsonaro no Congresso, né? Agora, falando em Bolsonaro, Léo, você viu, não sei se você viu, o presidente Jair Bolsonaro, que está lá em Dallas, né, no Texas, recebendo um prêmio oferecido pela Câmara de Comércio Brasil dos Estados Unidos, prêmio este, que ele não pôde receber em Nova York, porque ele foi literalmente expulso de lá pela população. Ele disse hoje que Brasil e Estados Unidos acima de tudo, né? É a manchete nesse momento, onde ele está dizendo aqui, ele foi falar, né, e disse assim: eu termino com o meu chavão de sempre, o meu muito obrigado a todos, Brasil e Estados Unidos acima de tudo. E essa declaração gerou realmente uma revolta nas redes sociais, o que comprova a sua subserviência, o seu papel de capacho, o seu papel de interventor, de representante, de procurador dos Estados Unidos aqui no Brasil para executar uma política totalmente a serviço do governo de Donald Trump, né? Como é que você vê essa declaração, Léo? É um atestado de que você serve aos interesses americanos ou é mais uma jogada para a galera? É uma jogada, Aquiles, que não começou agora, né? Essa jogada de criar uma ideia de que o Brasil tem que seguir essa linha de submissão aos Estados Unidos, uma submissão que é vendida para o nosso povo como uma grande parceria, isso é uma coisa que começou há um certo tempo. Temos eleitores do Bolsonaro falando que é melhor a gente entregar tudo para os Estados Unidos do que continuar fazendo negócios com Cuba. E isso é uma agenda que os Estados Unidos utilizam ao redor do mundo, essa coisa da americanização do mundo, né? Olha, nossa cultura é a melhor, nosso jeito de ser é o melhor, nos ame porque nós amamos vocês. Isso é uma coisa que os Estados Unidos fazem há muito tempo. O Bolsonaro, ele é realmente um porta-voz dessa ideia de submissão, não uma submissão apenas do Estado brasileiro, como uma submissão do próprio povo, que cresce falando que nos Estados Unidos é melhor, que tem vontade de morar nos Estados Unidos, que a corrupção só existe no Brasil e não existe nos Estados Unidos, que coisa ruim só tem no Brasil e que nos Estados Unidos é tudo maravilhoso. Essa postura é uma postura que é um investimento dos Estados Unidos. A coisa de sonhar com o jeito americano de ser, com a prosperidade dos Estados Unidos. E pasme, Aquiles, nossos jovens acreditam que realmente o que não deixa o Brasil ser tão poderoso economicamente como os Estados Unidos é a questão da liberdade econômica, né? Eu não sou contra a liberdade econômica, eu sou contra a estupidez de imaginar que a liberdade econômica deva ser tão grande a ponto de matar nosso estado de bem-estar social. E imaginar que ao matar nosso estado de bem-estar social, nós teremos a economia dos Estados Unidos. Isso é muita estupidez. Mas é uma política ideológica e o governo Bolsonaro tem trabalhado só isso, nada técnico, nada relacionado à academia de ciências, nada relacionado a conhecimento verdadeiro, só ideologia. E isso é simplesmente uma continuidade desse perfil de só ideologia. É chegar lá, defender uma parceria com os Estados Unidos, chegar em Israel, falar que é o povo de Deus e por isso a gente tem que ser submisso e continuar com isso, talvez até para conseguir dos Estados Unidos uma espécie de garantia que ele não vai sofrer um golpe no Brasil, né? Imagino eu que ele vai tentando cada vez mais se proteger usando o exército dos Estados Unidos. Há certo tempo atrás a gente chamava isso de contrato de vassalagem, e enquanto ele se protege usando o exército dos Estados Unidos, a gente vai perdendo soberania com isso. Exatamente.
Agora, eu imagino que deve haver também um limite de tolerância ou até de apoio por parte do governo americano aos Estados Unidos. Pode ser que chegue um determinado momento que os Estados Unidos não vejam mais interesse em manter Jair Bolsonaro como seu preposto aqui no Brasil e queiram substituí-lo por outro, talvez o Mourão, talvez o Rodrigo Maia, numa articulação que envolva até a mudança do regime para uma espécie de parlamentarismo ou semi-parlamentarismo. Enfim, todas as possibilidades estão em aberto nesse momento, né? É interessante notar que o Mourão, voltando aqui a falar das manifestações dessa quarta-feira, Léo, e amigas da TV 247, amigos da TV 247, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as manifestações não desestabilizam o governo e houve uma exploração política. Aí é engraçado porque diz o Mourão na fala dele, né, ao comentar esse caso. Você percebe que tem manifestação, que tem exploração política das manifestações, porque você vê várias faixas com Lula livre. Se era um protesto pela educação, por que havia manifestantes pedindo a liberdade do Lula? Eu fiquei pensando, Léo, será se o Mourão se faz de bobo mesmo, ou é só um grande teatro nacional desse governo? Porque é óbvio que as pessoas vão pedir a liberdade do Lula nos protestos em defesa da educação, porque foi simplesmente o maior presidente que investiu em educação nesse país. Então, a defesa da educação pública no Brasil se confunde com a defesa do ex-presidente Lula. Não dá para você desmembrar uma coisa da outra, elas estão intrinsecamente ligadas. O Mourão, ao querer separar, desmembrar uma coisa da outra, age como ingênuo ou age como uma visão obtusa, né? Porque você realmente ignorar a situação política do ex-presidente Lula, do desmonte que está havendo na educação pública no Brasil, é realmente uma cegueira seletiva, né? E lembrando também que no dia que houve essa manifestação gigantesca, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas em várias cidades, mais de 200 cidades pelo Brasil, houve um decreto do governo de Jair Bolsonaro, onde ele retira dos reitores a autonomia para fazer nomeações para cargos nas universidades, como os pró-reitores, os chefes de departamento, etc. Né? Então, o governo está fazendo uma intervenção nas universidades, nesse mesmo dia em que as pessoas foram às ruas defender as universidades públicas. Então, o governo age pela asfixia econômica ao bloquear recursos de custeio e de investimento das universidades, que em alguns casos chega até a 54%, e também age politicamente intervindo na autonomia dos reitores, né? O que realmente fere a Constituição, a legalidade e a autonomia das universidades. Como é que você analisa, primeiro, essa declaração do Mourão, Léo, em relação a criticando o fato de terem pedido Lula livre nas manifestações, e também esse novo ataque do governo Bolsonaro às universidades, tirando a autonomia dos reitores? Olha, o Aquiles, o primeiro comentário que eu vou fazer a respeito da manifestação do Mourão é que ele tem toda a razão. Ele não é o Lula. Ninguém está querendo a saída do Bolsonaro para o Mourão entrar. E se ele esperava que a gente ia ter manifestações de estudantes, de pessoas com faixas falando sai Bolsonaro e entra Mourão, ele está muito enganado. As propostas que o Mourão fez foram bem compatíveis com as propostas do Bolsonaro, o que significa que toda a estupidez do Bolsonaro acaba espirrando um pouco no Mourão. As pessoas não confiam no Mourão. Eu, tecnicamente falando, tenho certeza que o Mourão será melhor do que o Bolsonaro. Mas imaginar que as pessoas vão para as ruas para pedir Mourão presidente, isso é demais. Outra coisa, ele não pode se comparar com o ex-presidente Lula. Ele está, sim, na linha de sucessão presidencial, ou seja, ele está mais próximo da presidência da República do que o ex-presidente Lula. Mas o ex-presidente Lula está consolidado como um ex-presidente que investiu na educação. Então não tem como imaginar que
as pessoas, né, o médico da cidade, uma cidadezinha pequena, lá no interior das Minas Gerais, vamos pensar em Jequiri, que é a cidade onde eu passei minha infância, essa cidade só tem um médico, na minha época era o Dr. Walter, imagino que prenderam o médico, as pessoas obviamente vão para as ruas para pedirem a liberdade do médico, né, se forem para as ruas pela saúde, vão pedir a liberdade do médico, e não que o médico seja substituído, por exemplo, pelo cara que prendeu o médico, ou então pelo amigo do cara que prendeu o médico. Se o protesto é pela educação, nós precisamos concordar que uma parte, ela se distancia do Lula, que é essa parte que eu falo que é muito importante, que são os eleitores do Bolsonaro arrependidos. Esses entram de cabeça agora nas manifestações. Não, meu negócio é educação, não tenho nada a ver com Lula. Isso é bom. Não é bom ele falar que não tem nada a ver com Lula. É bom ele ter coragem de pular fora do bolsonarismo e se unir ao resto da turma. Mas agora, querer que as pessoas que são a favor do Lula não participem das manifestações e não levantem a bandeira Lula livre é pedir demais. Afinal de contas, a gente só está vivendo o que a gente está vivendo pela prisão do Lula. O Lula já tinha, obviamente, votos para ser eleito em primeiro turno e o Lula jamais teria feito esse contingenciamento na educação. O que significa que, se não fosse a prisão do Lula, a gente não tinha esse contingenciamento e a gente não estaria tendo esses protestos. Podia ter protesto por outra coisa. Obviamente, a gente poderia ter protesto de bolsominions falando que as urnas foram fraudadas, alguma coisa poderia estar acontecendo, mas jamais contingenciamento nas universidades federais. Então é natural que quem tem consciência de que o acontecimento contra as universidades aconteceu somente porque o Lula foi preso, isso é importante. Nós só estamos vivendo o que estamos vivendo porque o Lula foi preso. Então, obviamente, você tem que agir na causa. Se algumas pessoas estão com vergonha de admitirem que erraram e por isso abraçam os protestos pela educação sem mencionar Lula, isso é direito delas. Agora, qualquer pessoa que tem o mínimo de consciência do que aconteceu, ela tem que abraçar as duas causas. Primeiro, Lula livre, porque se o Lula tivesse solto, ele teria sido eleito presidente e jamais teria feito contingenciamento na educação. E segundo, contra o Bolsonaro, que é o cara que se declarou contra a educação. Assim, a ideia do Bolsonaro é aniquilar a educação brasileira. Eu não estou falando só da educação pública. Estou falando de aniquilar a educação. Por quê? Da mesma forma que ele tem essa personalidade de discriminação social, essa personalidade de revolta, essa personalidade de ódio e de radicalismo, ele também tem uma personalidade contra o estudo acadêmico, contra a educação. O Bolsonaro é uma prova de que a ignorância pode chegar ao poder. Então ele desincentiva a educação, ele é uma ameaça à educação e não apenas uma ameaça, e é importante que as pessoas das universidades federais, não só das universidades federais, mas é importante que as pessoas das universidades privadas percebam isso. O modelo Bolsonaro, a personalidade Bolsonaro e o clima que se instaura no Brasil durante o governo Bolsonaro é um clima que naturalmente se distancia das universidades, se distancia da educação superior. Então, mesmo que você seja dono de uma universidade privada, você vai perder clientes, porque, olha, hoje o clima que existe entre os nossos jovens é que universidade é lugar de falar coisa errada, porque o certo é que a Terra é plana. O Bolsonaro, assim como a sua equipe, e obviamente amando lá de fora, está criando uma percepção na cabeça das pessoas que você não precisa estudar para ter sucesso. Muito pelo contrário, você estudar significa que você vai ser doutrinado. Nisso, perdem, inclusive, as universidades privadas. Só que elas resistem em perceber isso. Às vezes eu penso, Aquiles, se realmente a inteligência está nessas universidades, que se elas não conseguem perceber que estão sendo demolidas e destroçadas junto das universidades públicas, eu penso, será que realmente existe conhecimento nas universidades brasileiras? Porque, olha, está bem clara a intenção. A intenção é de criar um povo burro, distante da educação, um povo fundamentalista, um povo radical, o povo que ignora a ciência. Então, obviamente, não são só as universidades públicas que deveriam estar nesse movimento.
todas as universidades, porque a coisa é ideológica. Por mais que a sua universidade concorra com a universidade pública e você concorde com a destruição da universidade pública, você precisa entender que o bolsonarismo, ele não está lutando contra as universidades públicas, ele está lutando contra o conhecimento científico. A sua universidade corre risco, seja pública, privada, particular, seja de Marte, seja de onde for. Se você produz ciência e não alienação, você está em risco. Simples assim. Muito bem colocado, Léo. Só queria acrescentar, antes de ler alguns superchats aqui, que, inclusive, hoje no jornal Valor Econômico tem uma reportagem dizendo que as universidades privadas estão estagnadas devido à crise econômica e menos recursos no FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. 2019 está sendo um ano difícil e que a receita dos principais grupos privados do ensino superior, né, Croton, Estácio, Ser Educacional, está patinando no primeiro trimestre e não deve apresentar ganhos expressivos esse ano, né? Lembrando que a Elizabeth Guedes, irmã do Paulo Guedes, é presidente da Associação das Instituições de Ensino Superior Privados, né, que tem interesse direto no desmonte das universidades públicas. Deixa-me ler aqui alguns superchats, Léo. A Maria Margarida Bastos Marim está dizendo: Léo, você falou que o Bozo tem apoio dos Estados Unidos. Será que ele vai pedir ajuda para eles? Cláudio Alves: Léo, você é um gênio, mas está excessivamente pessimista com a nossa juventude. Ontem ficou claro que ela é muito menos alienada do que se supunha. Vinícius Sanches Pinho: Lula livre não era pauta mesmo. Organizem o Lula livre se apoiam essa pauta. Dino 2022. Acho que o Lula livre era uma pauta, sim. Estava embutida no movimento, se confunde com a defesa da educação, mas realmente a manifestação foi muito maior do que isso, né? Mas o Lula estava lá presente, sim. E a Fernanda DS está dizendo aqui: eu tenho certeza que Mourão será melhor que o Bozo para fazer o Congresso aprovar a reforma da Previdência, por exemplo. Concordo com você, Fernanda, também acho que relatar aqui uma pequena divergência respeitosa aqui com o meu amigo Stolpe, eu acho que o Mourão está na mesma seara aí do Bolsonaro, né? O projeto que eles defendem são praticamente idênticos, e eu não acho que com o Hamilton Mourão substituindo o Bolsonaro, a classe trabalhadora brasileira, a classe popular brasileira, terá algum tipo de progresso, algum tipo de conquista em seus direitos. É uma posição que eu já venho defendendo, inclusive, há algum tempo. O Décio Amadil está dizendo: o desgoverno do idiota inútil é destruir de vez o ensino e a universidade pública, através do decreto inconstitucional de intervenção. Isso é uma declaração de guerra. Fora Bolsonaro já. Agradecer também aqui a Fernanda Pereira Mello pelo superchat. Agradecer também a Sônia Barros, que se tornou agora nova membro do canal. Queria agradecer também imensamente aqui a Edia Solange Costa, que mandou um superchat para a gente. Muito obrigado, Edia, pelo apoio aqui à TV 247, né? A gente está aqui com 4.800 pessoas, quase 5.000 pessoas ao vivo nesse momento. Eu queria aproveitar a audiência fantástica para pedir que vocês deem likes nessa transmissão. A gente está com 1.200 curtidas nesse momento aqui. Se cada pessoa der um joinha aí no like, a gente aumenta muito o alcance no 247, né, aqui na TV 247. Queria pedir também que quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal da TV, ative o sininho para você receber as notificações, né? E também, quem puder, se inscreva e se torne-se membro do canal aqui para você ter alguns benefícios, como participar de reuniões de pautas com os nossos editores, participar de encontros presenciais com a equipe do 247, né? Lembrando que no final desse mês vai ter um encontro de membros e assinantes lá em Porto Alegre, e o segundo encontro, o segundo evento vai ser em Recife, e deste lá eu participarei com todo prazer lá em Pernambuco, né? Queria pedir também o apoio para quem puder apoiar o Brasil 247 financeiramente. A melhor forma é você fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio, e lá você pode escolher o valor pelo qual você quer doar, seja unicamente ou mensalmente, né? Você escolhe a forma como você quer apoiar financeiramente o 247. Então, brasil247.com/apoio,
Quem puder também apoiar a causa Jornalistas pela Democracia, que reúne um excelente time de profissionais, por exemplo, a manchete que a gente apresentou agora há pouco na home do 247, uma informação exclusiva da jornalista Denise Assis, que traz a lista das pessoas que tiveram o sigilo fiscal quebrado, né, que envolve também o Flávio Bolsonaro. Então, quem quiser apoiar essa causa, Jornalistas pela Democracia, é brasil247.com/democracia. Queria também pedir o apoio às pessoas que se inscrevam no canal do Leonardo Stolpa para que nós aumentemos o alcance aqui em parceria, TV 247 e canal do Leonardo Stolpa. É isso, Léo, vamos avançando aqui, a gente tem ainda alguns temas para falar, né? Hoje o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, agrediu uma jornalista da Folha de São Paulo, né, a Marina Dias, que fez uma pergunta a ele sobre o corte de recursos na educação, e ele respondeu de uma maneira muito grosseira, né, disse que a Folha de São Paulo não pode contratar qualquer uma jornalista para trabalhar no seu jornal, e disse que ela precisava voltar para a faculdade e fazer um curso que preste, e fazer um bom jornalismo, né? Bom jornalismo, na concepção do Jair Bolsonaro, deve ser o jornalismo fake news, ao qual ele se ancorou para chegar à presidência da República, né? Basicamente, é que você está falando isso, Aquiles. Pergunta básica, né? Quem é o Bolsonaro para avaliar se ela é ou não é uma boa jornalista? Se ele é uma pessoa que está na presidência, não sabe economia, não sabe política, não sabe nada, e até ostenta um diploma de curso superior na área de educação física, mas a gente nunca viu ele falar sobre o assunto. Então, qual que é a capacidade que ele tem de avaliar uma jornalista e falar o que é um bom jornalismo, o que não é um bom jornalismo, né? É mais ou menos, eu vou no consultório médico, eu não entendo nada de medicina, que fique claro isso. Aí eu falo, olha, doutor, o senhor tem que voltar para a faculdade, você não entende nada. Mas por que eu não entendo nada? Eu não sei, só sei que você não entende, né? Eu não entendo também, não sei te avaliar, não sei se você falou que tá certo, tá errado, só sei que eu não entendo também, mas você também não entende, que eu não gostei da sua cara, né? Tipo, é bem a cara do seu eleitorado. Seu eleitorado tem, né, o descaramento de contradizer economistas com pós-doutorado. O seu eleitorado olha para uma pessoa que é reitor de uma universidade e fala comunista não sabe nada, aprendeu no livro do MEC. Então é bem isso. A gente falava há pouco tempo sobre o Bolsonaro ser uma ameaça contra a ciência. É isso que as pessoas precisam perceber. Se você ameaça a ciência, você ameaça quem produz ciência, você ameaça quem ensina ciência. Então, o bolsonarismo, apesar de parecer interessante para o mercado privado de educação, ele não é interessante, porque ideologicamente ele diminui a demanda por educação. Então, por mais que pareça que destruir o ensino público possa melhorar os ganhos do ensino privado, é a mesma coisa de você entrar num país puramente, vamos pensar, um país budista e tentar vender bíblias católicas. Você não vai vender, porque lá não tem mercado para isso. A gente vai chegar num ponto em que os nossos empresários da educação vão estar comemorando o fim da educação pública, mas em contrapartida, eles vão estar amargando aí uma diminuição na demanda por educação, porque a nova juventude que acompanha o Bolsonaro simplesmente acha que universidades e faculdades são lugares de produzir doutrinados e não de produzir conhecimento, e que o verdadeiro conhecimento está no canal do Olavo de Carvalho. Muito cuidado, né? Porque se o Bolsonaro se acha no direito de avaliar uma jornalista sem nunca ter estudado nem economia, nem política, quem dirá jornalismo, olha, camarada com muitos anos de política, nunca estudou absolutamente nada sobre economia. Se ele não teve um pingo de atenção com a área que ele trabalhou por 28 anos, quem que imagina que ele tem condições de avaliar jornalistas? Mas, enfim. Do alto do seu conhecimento, vai falar o Jair Bolsonaro sobre o que é ser um bom jornalismo, né? É muito engraçado. Mais ou menos assim.
Quem que você acha que é Einstein para falar sobre física? Eu já te contesto e você está errado. Tipo, mas por que eu tô Esse errado? Eu não negócio aí sei. de relatividade, esse negócio aí Que mané, relatividade, de né? Tipo, eu vi no né? YouTube que isso aí não tem nada a ver. Quem é você para ficar falando isso, né? Olha, É, Einstein, volta para a faculdade para ver se você aprende um pouquinho de faz uma física. boa faculdade de física e volta a fazer uma boa física, né? A Edis Gilza Silva mandou um superchat aqui para dizer: Aquiles, sou membro e não recebi informações sobre o encontro de Porto Alegre. Onde consigo as informações? Edis Gilza, foi enviado para todos os membros e assinantes um e-mail, um link com informações inicialmente para saber onde eles se situavam, onde vocês se situavam e onde vocês gostariam que tivesse um encontro com membros e assinantes mais próximo de vocês, né? E a partir disso, depois que o 247 mapeou os membros e de onde eles são, foi enviado um e-mail com informações sobre o evento, primeiramente para as pessoas que demonstraram interesse nas cidades onde elas moram ou próximo onde elas ficam, né? E aí depois abriu-se para membros em geral de outros locais. Mas para mais informações, manda um e-mail com a sua situação e o que você está relatando aqui para contato@brasil247.com.br e a nossa equipe vai responder especificamente o seu caso, tá bom? Voltando aqui, Léo, o Jair Bolsonaro, do alto do seu diploma de economia, né? Como você disse aí, ele hoje deu uma declaração engraçada também. Ou seja, ele contestou o IBGE e disse que o Brasil tem até mais desempregados do que aponta o IBGE. Então, ou seja, o IBGE, né, que mostrou que o país hoje tem 13,4 milhões de brasileiros sem emprego nesse momento, uma situação calamitosa, uma situação realmente gravíssima que deveria liderar as preocupações desse governo, porque, afinal de contas, são elas que deixam de movimentar a economia, por conseguinte, deixam de fornecer tributos e impostos ao governo, que não consegue executar o seu orçamento e faz contingenciamento de recursos, né, que atingem a educação brasileira. Então, Jair Bolsonaro, comentando esse fato, ele diz, abre aspas, tem até mais do que isso, o IBGE está errado, tem muito mais do que isso, eu tenho pena, faço o que for possível, mas não posso fazer milagre, eu não posso obrigar ninguém a empregar ninguém. Veja você a declaração do presidente da República, que se depara com um país com 13,4 milhões de pessoas sem trabalho, e a forma que ele tem de lidar com a situação é dizer que não pode fazer milagres, porque não pode obrigar nenhum empresário a contratar nenhum trabalhador. É mole, meu amigo? Ou você quer mais? Você que está desempregado aí, que votou no Bolsonaro, você está entendendo do que se trata? Ele está dizendo que não consegue fazer milagre, porém... O cara que mandou a jornalista voltar para a faculdade. É o cara que mandou a jornalista voltar para a faculdade. Olha, eu tenho certeza que eu tenho certeza que essa jornalista que ele mandou voltar para a faculdade consegue dar uma aula de política keynesiana para ele. E olha, Bolsonaro, você tem como obrigar as pessoas a empregarem? Sim. Basta você adotar uma política que impulsione a demanda e, a partir daí, só estúpidos não vão empregar, porque se tem demanda, se tem gente querendo comprar, companheiro, pode ter certeza que tem gente querendo empregar. Vou até te dar uma dica. Você vai fazer o seguinte, a dica mais interessante é não tentar copiar, chama quem fez. Pode chamar o Lula e falar, Lula, vamos fazer o seguinte, bobo, eu vou te pedir desculpa aqui por tudo que aconteceu, e coloca de novo a sua política de incentivo ao consumo para impulsionar a produção, porque deu muito certo. O que o Lula fez? Ele obrigou as pessoas a gerarem emprego. Como? Ele simplesmente botou dinheiro na mão das pessoas mais pobres, as pessoas mais pobres começaram a demandar, e aí, companheiro, é produtor empregando, é dono de supermercado empregando, são novas empresas empregando. Vai falar que o Lula não obrigou pessoas a gerarem empregos. É lógico que ele obrigou. E esse posicionamento do Bolsonaro mostra para ele que quando ele fala que o Estado tem que ser mínimo, é porque ele não tem noção da importância do Estado e não tem noção do que o Estado pode fazer. Isso mostra, Aquiles, que o Brasil hoje
com a exceção das pessoas que, obviamente, lutaram contra isso, o Brasil precisa passar pelo que ele está passando. Porque o Brasil não entende a importância de ter um governo sério, o Brasil não entende a importância de ter um governo compromissado. Então, o que o Brasil quis fazer? O Brasil quis vingar do governo, colocando o Bolsonaro no poder. E agora o Bolsonaro faz uma declaração dessa. O que eu posso fazer se as pessoas não querem gerar emprego? Olha, você pode fazer uma política expansionista, uma política que vai gerar crédito. Pode ter certeza que no momento que pessoas quiserem comprar, vão ter pessoas querendo vender. E se não tiver gente suficiente para vender, o que o empresário vai fazer, Bolsonaro? Sabe? Não manda ela voltar para a faculdade, não, Bolsonaro. Matricula em economia. Você pode. Eu tenho certeza que você vai ter condições de pagar, sabe? Não é tão caro assim. É só uma questão de preguiça. É só uma questão de descaso com a área extremamente importante para uma pessoa que foi parlamentar por 28 anos. Aquiles, eu comecei a fazer o meu trabalho de comunicação social e assim que eu comecei, eu vi um compromisso muito grande com as pessoas que estavam me seguindo. Eu pensava, uma palavra de estupidez aqui pode ser multiplicada pelas pessoas que estão assistindo. Eu tenho que ter compromisso com essas pessoas. Foi aí que eu me matriculei em direito, foi aí que eu me matriculei em outras áreas. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter compromisso com o que a gente faz. Depois de 28 anos, o camarada não conhece uma política keynesiana. Depois de 28 anos, o cara não tem condições de falar o básico de economia. São 28 anos de vida pública, 28 anos trabalhando no Congresso. A sociedade é muito, não a sociedade boa, mas essa parte do Brasil que votou no Bolsonaro para vingar da política, ela é muito merecedora de ter um presidente assim, que fala, olha, essa declaração do Bolsonaro, ela é como se fosse uma... É mais ou menos assim, Aquiles, essa declaração do Bolsonaro é um vômito do Bolsonaro sobre seu eleitor. É mais ou menos assim, você votou em mim, eu estou vomitando em você. Essa declaração é tudo. Ela mostra a estupidez que tomou o poder no Brasil. O povo é muito... Não todas as pessoas, lógico, mas o povo do Bolsonaro é muito merecedor do que o Bolsonaro está fazendo. Porque o povo votou no Bolsonaro para vingar dos outros partidos. O povo votou no Bolsonaro para vingar talvez das falhas, dos erros dos outros partidos, pensando que votar no Bolsonaro seria como vingar do PT. Não, votar no Bolsonaro não vai punir o PT tanto quanto vai punir você, idiota, que votou no Bolsonaro e agora é chamado pelo próprio Bolsonaro de idiota, por defender a educação. Muito bem colocado, Léo. Eu queria sugerir duas possibilidades que não tem absolutamente nada a ver com milagre ao presidente Jair Bolsonaro para ele adotar e lutar contra esse que é o principal problema do país, né? A primeira é chamar o Lula para ensinar, tomar umas aulas de economia com o ex-presidente Lula, né, para saber como se faz, como se movimenta um mercado interno, como se estimula um mercado consumidor interno e faz a economia gerar, e isso vai aumentar a arrecadação de impostos e fazer com que as pessoas contratem mais e a demanda aumente, os empresários contratem, a indústria forneça e a cadeia da economia gire, né? Como disse o Lula, se eles lessem alguma coisa, né? Se eles observassem, aprendessem com o que o presidente Lula fez, eles saberiam como movimentar essa economia e teriam a certeza de que não se trata de nenhum milagre, né? Se trata simplesmente de estimular o mercado interno através de políticas públicas, através do Estado. Se ele tivesse algum apreço pelo conhecimento, eu queria sugerir para ele, Léo, já que você falou no Keynes, está aqui, esse livro aqui, ó, leia um pouco, já que você é liberal, já que você é defensor desse liberalismo selvagem do Paulo Guedes, leia um pouco sobre Keynes, leia sobre como o Estado pode induzir a atividade econômica sem ser um milagre. Não precisa ser Deus, não precisa ser gênio para saber que o Estado detém todas as condições para induzir a retomada da economia. Esses 13,4 milhões de desempregados, presidente Jair Bolsonaro, eles estão na sua conta, porque você hoje é o presidente do país, é o presidente de todos. Cabe, em tese, ou caberia, se você soubesse do mínimo de economia política nesse país, que é a você induzir a economia e fazer com que essas pessoas obtenham oportunidades de trabalho
a partir das políticas públicas promovidas pelo seu governo. Porém, você é incapaz de fazer isso. Então, ou você pede uma aula para quem mais fez isso de uma maneira mais brilhante na história desse país, que foi o ex-presidente Lula, ou você vai voltar para, como sugeriu o Léo aí, voltar para a faculdade de economia, aprender um pouco sobre como o Estado induz o desenvolvimento econômico, e aí sim você pode apresentar uma proposta minimamente responsável sobre o desemprego, ao invés de ficar atacando o IBGE, querendo mudar a fórmula de cálculo do desemprego, ou dizer que tem mais desemprego do que o IBGE está registrando, né? Então, fica aí a sugestão para o presidente Jair Bolsonaro. Se você não quiser chamar o ex-presidente Lula, pelo menos assista a entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo e ao Florestan Fernandes Júnior. Está lá, o Lula dá a receita. Tire os penduricalhos dos 60 milhões de brasileiros que estão endividados. Deixe eles pagarem apenas o valor principal no banco. Se você fizer isso, presidente, você já ajuda milhões de brasileiros a se regularizarem, a tirarem o nome sujo da praça, e aí você consegue melhorar de vida, melhorar a sua condição, né? É o mínimo que um presidente pode fazer pelo seu povo. Você pode e deve, é sua obrigação nesse cargo, realmente ajudar as pessoas que estão desempregadas, porque esse deveria ser o principal problema do governo nesse momento, seja de qualquer espectro ideológico que for. Né? Antes de passar aqui para você, Léo, fazer suas considerações aqui, deixa eu só ler 2 superchats aqui. O Cláudio Alves está dizendo: nada do que está acontecendo é culpa do Bozo, a culpa é toda de quem apoiou primeiro o golpe e depois o próprio Bozo. O Bozo é um idiota útil. Diz aqui o Cláudio Alves. E o Márcio da Silva Inácio está dizendo: como responder às investidas dos bolsomínios que hoje, para justificar cagadas do Bozo nos cortes nas universidades, vem com o argumento de que o PT também fez cortes e ninguém protestou. Boa noite. Ora, é só você analisar qual era a situação política e econômica nos governos do PT e qual é a situação política e econômica hoje. Né? O contingenciamento de recursos é uma prerrogativa do governo. Porém, você faz isso baseado em critérios que respeitem o funcionamento da máquina pública. O que o Bolsonaro está fazendo é um desmonte, é uma destruição da educação. Não é uma questão específica de contingenciamento de recursos para a universidade. É como o Leonardo Stolpa está dizendo, é um desmonte do conhecimento, é muito mais amplo do que qualquer tipo de corte que, eventualmente, um governo do PT tenha feito. E, além disso, é bom lembrar que os governos do PT investiram muito mais acima do que o mínimo constitucional previsto para a educação. Então, com todo respeito, não dá para se comparar qualquer tipo de contingenciamento orçamentário feito na educação pelos governos do PT com essa destruição do conhecimento promovida pelo governo Bolsonaro, né, Léo? Uma coisa também que as pessoas às vezes não conseguem perceber é que o nome pode ser o mesmo, mas é bem diferente o nível de redução. Por exemplo, se o governo fala que, olha, nós precisamos reduzir de 100 bilhões para 99 bilhões o investimento em educação, porque esse ano o PIB teve uma redução. Não, isso é uma coisa. Agora, você atacar imediatamente 30%, fazer um contingenciamento de 30%, é uma redução jamais vista na história da educação brasileira e é uma redução focada nas universidades federais. Quando você fala em reduzir o investimento em educação e você pensa, olha, vamos reduzir em 1% a verba do MEC, você está falando em absolutamente tudo. Você vai reduzir a verba de folha de pagamento, você vai reduzir a verba, por exemplo, no investimento em livros. Isso é uma coisa que pode acontecer no momento que você tem menos arrecadação, porque senão o déficit do governo vai crescendo cada vez mais. Então isso é uma coisa conectada à responsabilidade. Agora, quando você faz um contingenciamento focado de vingança, você está querendo atingir exatamente aquele setor. Então, se num projeto plurianual você planeja que é necessária uma redução, porque, olha, gente, isso é muito importante. Quando o governo vai fazer o plano plurianual, ele vai planejar 4 anos de governo, ele fala, olha, eu vou investir isso na educação.
mas esse dinheiro que eu vou investir da educação, eu vou tirar de tal lugar. Isso é muito importante. Então, se o governo percebeu que a arrecadação caiu, vamos cair na real. O que a Dilma passou durante seu primeiro mandato? Passou pela crise internacional, gente. Lógico que a arrecadação caiu. Ela jamais poderia fazer, no seu segundo mandato, o mesmo plano plurianual que ela fez no primeiro. É uma realidade completamente diferente. É uma realidade que ela tinha que prever para um Brasil que agora ia recuperar de uma crise mundial. Então, você fazer um plano de redução do investimento em absolutamente tudo, porque o país teve uma queda no investimento, teve uma queda na arrecadação em absolutamente tudo, é uma coisa. Agora, você fazer um contingenciamento focado na educação, no mesmo momento que você está propondo 40 milhões de reais para cada deputado aprovar a reforma da Previdência, você está fazendo um ataque focado. Uma coisa muito básica para você entender o que eu estou falando é mais ou menos assim. Imagine que dentro da sua casa vocês são 4 irmãos. Seu pai está passando dificuldade e fala, gente, olha, eu vou cortar o danoninho de todo mundo. Isso é uma coisa. Agora, ele vira e fala, olha, a partir de hoje, você não vai comer danoninho mais, mas os seus irmãos vão. Então, esse é o problema que o Bolsonaro está impondo à educação. É uma vingança contra a educação. Ele está impondo um contingenciamento focado naquele ponto que mais ameaça seu governo, que é exatamente a formação do conhecimento. A redução que a gente teve em todas as áreas após a crise de 2008 é bem diferente de um contingenciamento focado na área que mais incomoda Israel, Estados Unidos e, obviamente, o governo Bolsonaro. São coisas bem diferentes. E, Aquiles, no momento que você for despedir, eu gostaria que você não desligasse, porque eu tenho um vídeo de 5 minutos que eu gostaria de rodar aqui, que para mim é um vídeo muito importante. Por quê? Eu fiz, Aquiles, nesse vídeo, a relação entre um pronunciamento do ex-presidente Lula e as teorias econômicas envolvidas. Por quê? Porque existe um dito popular que é obviamente espalhado pelo MBL, que o Lula é analfabeto e não sabe de economia. Eu queria mostrar a profundidade de um discurso do Lula, são 3 minutos de discurso do Lula, me parece, e depois desse discurso dele, com as teorias econômicas escritas abaixo, aí sim eu gostaria que você desligasse essa live, mas é muito importante, porque tem muitas pessoas assistindo, e eu gostaria que essas pessoas entendessem o quanto o Lula entende de economia, e não é simplesmente um entender porque a gente gosta do Lula, não, é um entender sólido. Ele não ter frequentado uma universidade de economia não fez com que o Lula não aprendesse economia. É aí que eu falo do Bolsonaro. O Bolsonaro não aprendeu absolutamente nada, ele não se dedicou a absolutamente nada, ele não tem o conhecimento. Não é questão de ter ou não ter um diploma, é bem diferente. É a questão de não ter se dedicado ao assunto, não ter noção nenhuma sobre o assunto, uma coisa que é completamente o oposto do que acontece com o ex-presidente Lula. Então, eu te peço que quando você se despedir, você chame esse vídeo e eu já coloco o vídeo para rodar aqui, depois você desliga, por favor, até porque aí a gente tem aqui os 3 minutinhos do vídeo antes do próximo programa. Vamos lá, então vamos lá, porque daqui a pouco vai entrar o Boa Noite 247, né, com a Gisele Federici, o Alex Sonic e também o Paulo Moreira Leite. E às 9 horas, vou falar aqui para vocês um pouquinho da programação, né? Daqui a pouco tem Boa Noite, então às 21 horas, o William De Luca entrevista o senador Jean Paul Prats, que é do PT do Rio Grande do Norte, que substituiu a Fátima Bezerra, que é governadora lá do Rio Grande do Norte, né? E às 22 horas tem o programa O Dia em 20 Minutos, comigo, Aquiles Lins, e com o meu companheiro jornalista e linguista Gustavo Conde. Né? Então, vamos lá, vamos colocar aí, vamos deixar rodando aqui para a gente ver o vídeo do Leonardo Stolpa aqui, com esse pronunciamento do ex-presidente Lula, dando uma aula de economia aqui para que o Bolsonaro entenda de uma vez por todas que não se trata de milagre para resolver a situação do desemprego e da retomada do desenvolvimento econômico, né? Antes, deixa eu só ler o superchat aqui do Carlos Gil, que diz, para Bozo, a educação tem que acabar, pois ele mesmo não tem. É mais ou menos isso, né? Se eu não tive acesso, é a mesma lógica que leva as pessoas a dizerem que nas universidades só tem sexo, só tem drogas, etc e tal. São pessoas que realmente nunca tiveram acesso e nem interesse em ter acesso ao conhecimento. E a Sil Lopes, no último superchat, está dizendo, recebemos muita fake news hoje que o Lula fala que tem que cortar na educação. Esse povo não trabalha, ineptes. Bora lá, Léo, é com você.
Sempre quando a gente fala no assunto da economia, muitas pessoas falam, mas o Lula não é formado em economia, e agora que o Bolsonaro colocou as garras para fora e admitiu que não sabe economia, a primeira coisa que os eleitores dele vêm fazer quando a gente critica é falar, mas o Lula não é formado em economia, o Lula não sabe economia. Então o que eu fiz foi pegar um discurso do Lula e escrever por baixo as teorias econômicas que ele está falando. Olha aí o resultado. Eu todo dia fico escrevendo num papel o que o Brasil depende do mundo e fico escrevendo o que o Brasil depende de você mesmo. É engraçado que do mundo, obviamente que o mundo crescendo economicamente, o Brasil pode exportar mais. Pode vir mais dinheiro para o Brasil, para investimento em coisas novas. Agora, o Brasil depende muito, mas muito do seu mercado interno. Nós somos mais de 204 milhões de pessoas. Nós temos um potencial extraordinário de aquecer o nosso mercado interno e, para isso, é preciso a gente ter uma política de crédito mais agressiva. É preciso parar com desconfiança de que o povo não paga, ou o povo está devendo. O povo está devendo quanto? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000? Olha, empresta o dinheiro e esse povo pode fazer outra dívida, ele paga a velha e fica com uma nova. O que nós temos que ter noção é que o Brasil depende da sua própria força. Sabe, quando o mundo se recuperar, obviamente que a gente vai vender mais para os Estados Unidos, vender mais para a China, sabendo que todos eles querem vender, ninguém quer comprar. O Brasil, em 2011, chegou a um fluxo de comércio exterior de 482 bilhões de dólares, ou seja, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende. Este ano vai fechar com 304, 305 bilhões, ou seja, quase 200 bilhões a menos, porque o mundo não está comprando por causa da crise. Mas então vamos nos voltar para o mercado interno. O Brasil pode reduzir a taxa de juros, o Brasil pode reduzir o spread bancário, o Brasil pode utilizar o compulsório, que é o dinheiro que fica retido no Banco Central, o Brasil pode utilizar uma parte da sua reserva para desenvolver obra de infraestrutura aqui dentro, o Brasil pode fazer financiamento para o microempreendedor individual, para o pequeno e médio empresário, o Brasil pode fazer empréstimo para as empresas pagarem suas dívidas e voltar a investir. É preciso, sabe, o país voltar a discutir desenvolvimento, discutir crescimento econômico, porque é desenvolvimento e crescimento que gera emprego, que gera aumento de salário, que gera consumo, e que gera mais emprego, e que gera mais salário, e que gera mais consumo. Esse país sabe fazer isso. Agora, o que é importante é que a gente combine isso com um governo com credibilidade. Tem duas palavras mágicas em economia: credibilidade e previsibilidade. Se o povo e o governo não tiver isso, ninguém acredita. Nem o mundo exterior, nem aqui internamente. Então, eu penso que, se a gente quiser voltar a crescer, a gente vai ter que pensar em ter um presidente eleito democraticamente pelo povo. Como a gente não pode esperar até 2018, quem sabe a gente tenha que fazer uma PEC e antecipar as eleições. Nada de querer colégio eleitoral, porque a gente brigou 20 anos contra o colégio eleitoral. Alguns brigaram 25. Então, eu acho que tem solução. E a solução vem com mais democracia, com mais participação e vem com mais investimento e mais crédito. E o Estado tem que voltar a ser o indutor. A primeira coisa que você precisa fazer antes de falar que o Lula não entende de economia é perguntar para você mesmo. Você entende de economia para avaliar o que ele fala? Então, eu gostaria de te dar uma dica. A economia mundial não vai na mesma direção das aulas que são dadas pelo MBL. Aquela bobeirada que o MBL fala não é seguida em lugar nenhum do mundo. Existem sim os debates entre as escolas que admitem que o Estado não deva fazer intervenções na economia e as escolas que acham que o Estado deve sim intervir na economia. Só que não existe uma decisão advinda de Deus para falar qual que está certa e qual que está errada. E o fato do Lula usar a escola mais keynesiana, uma escola mais protecionista para o seu modo de governo, não é uma forma de dizer que ele não entende economia e que ele está errado. Afinal de contas, a escola que ele utiliza é a que é mais utilizada no resto do mundo todo. São as teorias que fizeram, por exemplo, a Europa sair da crise, os Estados Unidos saírem da crise. Agora vamos pensar diferente. Vamos ver o que o Bolsonaro fala sobre economia. Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, e cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati. O nióbio é que eu fui ver em grafeno, que são grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi
em Araxá. Então, olha só, para a economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor Então, nós temos que ter uma política energética. primário. Muito bom, gente. É isso aí, então, com essas palavras geniais do ex-presidente Lula, a gente se despede do Boa Noite de hoje. Fiquem aí, daqui a pouquinho tem Boa Noite 247 com Gisele, Paulo e Alex Sonic. É isso, gente. Tchau.